A gente que trabalha na academia, a gente leva muito trabalho para casa. Você precisa escrever, muita coisa você tem que fazer em casa. E eu chegava em casa e não conseguia fazer nada, não consigo até hoje. Estou aqui há 8 anos e não consigo. Então meu trabalho é de 8 da manhã às 5 da tarde, porque eu chego em casa e eu tenho que ser mãe. Sim. Tem que arrumar comida, né? Tem que ensinar alguma coisa, passar um tempo, levar para uma atividade, levar para outra. Um estudo realizado pelo Parenting Science analisou a relação entre a ciência e a maternidade. A pesquisa ouviu 1.216 docentes. Do total, 75% são mães. Quase 60% das entrevistadas avaliam que a maternidade teve impacto negativo em suas carreiras e 56% dizem que não conseguem cumprir os prazos. Este foi um dos temas debatidos durante o primeiro Congresso de Mulheres na Ciência. Hoje te convido a conhecer 3 histórias inspiradoras de mulheres que conciliam a maternidade com a carreira acadêmica. A minha filha, a Clara, ela tem 4 anos. Desde que ela, na verdade, o período de gestação e desde que ela nasceu, impactou e muito, bastante, porque realmente é um desafio, né, conciliar a maternidade e a carreira acadêmica. Eu gosto sempre de falar que nós, professores universitários, né, e que trabalham com ciência, pesquisa, nós não temos horário. E na geologia em especial, nós ainda temos um ponto a ser considerado, que são as atividades de campo, porque nós temos as práticas de campo, elas são regulares e importantes para o curso. A minha produção ela caiu nos primeiros anos. Eu deixei de frequentar os eventos científicos que são considerados os principais da minha área, né, principalmente os encontros, os congressos promovidos pela Sociedade Brasileira de Virologia. Então eu fiquei 5 anos sem comparecer, afastada, sem comparecer, porque normalmente eles eram encontros localizados em cidades distantes, o tempo extenso. Eu não tinha uma rede de apoio em casa. Eu tenho 2 filhas. E eu não tinha uma rede de apoio em casa, né? Assim, mãe, sogra, tio, tia, com quem deixar as meninas. Então, realmente, isso é muito importante, uma construção de uma rede de apoio. E assim, existem prazos, né? Existem prazos. E como que no caso, a maternidade impactou nos prazos que você deveria cumprir com a universidade? No meu caso, eu acho que eu sou uma pessoa muito fora da curva, porque a maternidade normalmente atrasa, e no meu caso foi o grande incentivador para eu fazer tudo muito rápido. Sim. Então eu defendi o meu mestrado com 1 ano. 1 ano e 2 meses, se eu não me engano. Muito para você ficar mais perto dos seus filhos também, porque né? eu precisava de terminar, concluir aquela etapa. Então um mestrado que tem que ser feito em 2 anos, eu fiz com 1 ano. Nossa. Fiz na metade do tempo porque eu me joguei, enquanto eu estava aqui na universidade, eu estava realmente trabalhando pesado, porque eu precisava finalizar aquilo rapidamente. Então eu ia tentando dividir o meu tempo, né, de forma que quando eu estava aqui, eu estava 100% focada aqui. E sempre quando eu chego em casa, a gente que trabalha na academia, a gente leva muito trabalho para casa. Você precisa escrever, muita coisa você tem que fazer em casa. E eu chegava em casa e não conseguia fazer nada, não consigo até hoje. Estou aqui há 8 anos e não consigo. Então meu trabalho é de 8 da manhã às 5 da tarde, porque eu chego em casa e eu tenho que ser mãe. Sim. Tem que arrumar comida, né? Tem que ensinar alguma coisa, passar um tempo, levar para uma atividade, levar para outra. Então eu nunca consegui trabalhar depois do horário. E isso é uma coisa, coisa complicada, porque a maioria das pessoas tem que fazer isso, tem essa necessidade. Então eu aprendi a otimizar o meu tempo. Hoje está até já solicitado ao CNPq que tenha um período incluso no Lattes de maternidade, para que você possa ter ali 2, 3 anos com essa produção, que é clara a diminuição da produção científica, mas de qualquer forma não é só em relação ao Lattes, é em relação à própria instituição. Porque eu agora recente estou fazendo minha progressão para professora associada e é nítido, né? Você acompanha, você tem que se listar tudo que você fez ao longo da sua carreira aqui. Eu entrei em 2008. Então é bem claro, né? Desde quando eu tive a Clara, bem claro, desde quando eu tive a Clara é ótimo. Desde quando eu tive a Clara para a mudança, né? Que varia em relação, principalmente a produção vai diminuindo, porque nem é só nossa própria do professor, mas dos projetos, dos alunos. A gente tem que conseguir administrar, né, com a maternidade. Então isso é sim um fato. E tem vários estudos que mostram isso. Sim, muitas vezes eu não conseguia
ter tempo hábil para escrever os inúmeros projetos que eu poderia ter escrito para captação de recursos. Então eu procurei me focar nos principais, mas muita coisa passou, e passou porque eu não tinha tempo para fazer isso. A minha vida é uma vida de luta, mas no qual eu sempre busquei soluções efetivas e tentando passar por cima. Nunca me deixei abater com nenhuma dificuldade. Sempre pelo contrário, cada dificuldade era uma motivação para eu ser mais forte. E depois que eu passei por esse divórcio, eu comecei a trabalhar que nem uma louca. Eu acho que o trabalho sempre foi um refúgio, sempre foi algo que me trouxe muita satisfação pessoal, então era onde eu me refugiava muito. Então eu voltei para a casa da minha mãe, tive essa ajuda maior da minha família com os meninos e pude me dedicar muito mais aqui. Não é só na carreira acadêmica. No profissional, em indústria, as mulheres sofrem muito. Por exemplo, nós tivemos depoimentos de várias pessoas dizendo em entrevistas de emprego, perguntaram, você pretende ter filho? Então, assim, isso é... Uma coisa que não é questionada aos homens. Não é. E isso não pode. Isso dentro de um RH de qualquer empresa, isso não deve ser permitido. E nós tivemos até numa dessas reuniões do grupo de mulheres daqui, que foi fundado aqui pelas alunas de graduação, um relato de uma geóloga que desistiu da carreira por causa, dentre outros fatores, que ela competia com um homem e ela foi questionada disso, ela acabou... Dada a crise também, não conseguindo nada, mudou de área e ela ainda brincou. Tem 5 anos e até hoje não tem filho, né? Depois de passar por uma experiência dessa numa entrevista de emprego. Eu considero que eu tive uma boa produção científica. O tempo que eu era mãe, ali é meu foco. Estou cuidando das minhas filhas e eu tive a tranquilidade elas ficavam numa escola, num período integral, e o tempo que eu estava aqui, eu estava me dedicando integralmente, focada, uma maquininha de produção. Eu já vim aqui para o UFMG, para várias bancas, com as teses rabiscadas, porque assim, 1 minuto que eu distraí, elas iam lá, rabiscava a tese, porque tinha ficado em cima da mesa, entornou café, entornou suco. Então eu não consigo desatrelar a construção da minha carreira com a maternidade. Sempre foram duas coisas que eu construí junto, né? E sempre aprendendo aqui como se construir uma carreira e aprendendo a ser mãe e a conciliar essas duas coisas, né? E meus filhos sempre cresceram comigo nesse processo. Eu acho que se partir das instituições também, né, como eu falei, essa questão até de progressão e na carreira que nós temos dentro, quando a gente inicia aqui a carreira acadêmica, isso poderia facilitar, porque quando a gente retorna, no meu caso foi assim, eu retornei, o meu encargo continuou o mesmo, se não maior. Então, não há uma colaboração, vamos dizer assim, né, por parte do departamento ou da instituição nesse sentido. Então, eu falo em termos de encargo didático, que a gente tem um mínimo ali semestral para o anual para lecionar. E o que eu vejo que a gente que é mãe, a gente sempre carrega esse sentimento de culpa forte, né? Culpa por não estar mais presente, culpa por eu poderia estar, né, separando melhor as coisas, dando aos meus filhos uma condição melhor, um tempo de mais qualidade, mas também ao mesmo tempo eu aprendi a me aceitar como eu sou. Sim. Sabe? Aprendi a parar de sofrer, me aceitar, entender que eu estou fazendo o melhor que eu posso e que eu tenho certeza que eu sou a melhor mãe que meus filhos poderiam ter. Eu tenho certeza que você é a maior inspiração deles. No dia de profissões na escola, Gabriel fica super orgulhoso de levar a mãe dele, que é cientista. Então, ele tem que ir com o meu jaleco, eu tenho que preparar alguma coisa, um laboratório, uma pipeta, uma água para ele poder mudar, e a escola inteira fica em torno dele, porque é uma profissão muito diferente. Sim. Né? Os outros alunos levam são dos pais, mas a minha mãe é cientista. Quem aqui tem uma mãe cientista, né? O que eu acho, que eu fiquei pensando, né, a partir da mesa de ontem, como que a gente poderia efetivamente traçar ações para que essas mães pudessem ser apoiadas, né? Porque eu tive uma rede de apoio aqui dentro. Os meus colegas virologistas, eles foram imprescindíveis. Mas infelizmente isso não é comum, Isso não é comum. Isso não é para todas. Então, institucionalmente, a gente deveria pensar em medidas
de, por exemplo, não deixar que essa mãe perca tanto a sua produtividade a ponto dela ser descredenciada de um programa de pós-graduação. Cada uma tem sua história, né? Então eu acho que institucionalmente é que a gente deveria pensar numa forma de acolher esse retorno dessa mulher, que vai ali continuar sua vida acadêmica, que deve continuar sua vida acadêmica.